afeto, mas no sentido de afetar mesmo, de mexer até na carne da gente. Bom, hoje a gente vai falar de descolonizando afetos, aqui no Entre Pontes. E antes de começar a falar desse livro, eu vou pedir para vocês seguirem o nosso canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar, porque cada nova curtida, cada novo seguidor ajuda muito a gente a continuar esse projeto. Bom, e hoje eu vou falar de descolonizando afetos. Antes de começar a falar, assim que eu ganhei esse livro, inclusive, obrigada, viu, Gabriel? Gostei muito. Eu cheguei com ele aqui em casa e o meu filho me perguntou a diferença de descolonizando e decolonizando. Vou explicar rapidinho. Quando a gente fala de decolonizar, a gente está falando do âmbito político. Então, por exemplo, o Brasil era colônia de Portugal. Quando teve a independência do Brasil, a gente decolonizou, ou seja, deixamos de ser colônia. Politicamente, a gente não responde a Portugal. Quando a gente fala de descolonizar, a gente está falando do âmbito cultural da coisa, que é um processo muito mais lento, porque a partir do momento em que a gente foi colônia, não foi só as nossas riquezas que foram embora, né? Muito da cultura de Portugal veio para cá e ficou na gente. Então a gente agora começou a olhar para isso e questionar algumas coisas disso. E hoje a gente vai falar desse livro da Geni, que é uma ativista indígena guarani, psicóloga e escritora, que é o Descolonizando Afetos. Para a gente poder simplificar a questão do livro, quando eu falar de relacionamento, de afetos, a gente vai direcionar mais para a ideia que a gente tem de relacionamento amoroso, de casal mesmo. Porque afeto, sentimento, isso pode acontecer em várias relações. A gente tem o afeto de amigos, o afeto de mãe e filho, o afeto de parentes, mas não. Aqui a gente está falando mesmo de casal. Então a Geni, ela vem fazendo com a gente uma análise desde lá de trás, uma análise bem histórica mesmo. Quando Portugal chegou aqui, ele não descobriu o Brasil, porque o Brasil não estava perdido, né? A gente tinha aqui dentro do território vários povos originários. E esses povos originários tinham culturas, ideias, religiões, hábitos muito diferentes entre si e muito diferentes de Portugal. Cada um tinha sua própria forma de pensar. E como aqui a gente está falando de afetos, de relação amorosa, eles tinham também uma outra visão com relação a isso. Quando Portugal vem, ele traz consigo toda a ideia cultural dele e começa a implementar aqui no Brasil. É muito um olhar de que o que é meu é bom, o que é seu não é. Então, o que era branco, europeu, era o que era válido, e o que estava aqui nos nossos povos originários já não valia mais nada. Portugal traz em si muito da cultura cristã. E aí, dentro da cultura cristã, o que é considerado relação, casamento, é aquela heteronormatividade que a gente conhece. É um homem e uma mulher. Então, isso que é um casamento. Isso é que pode ser considerado uma relação afetiva. Isso é que pode ser considerado um amor romântico. E aí Portugal traz isso e insere isso aqui dentro da nossa cultura, o que não era realidade para os povos originários. Tanto que tem cartas e cartas de jesuítas da época relatando as coisas que aconteciam aqui que eles achavam horríveis, assim, medonho, e que não tinham para eles sentido nenhum. A Geni traz um ponto que na hora que ela falou, eu falei, gente, como que, né? Eu nunca tinha passado pela minha cabeça isso. O cristianismo, ele é monogâmico até com o seu Deus. Então, ele é uma religião de um Deus só. Então, Deus fala, amem a mim só como Deus. Eu sou único, eu sou o alfa e o ômega. Então, só pode ter um Deus. E aí, quando chega aqui no Brasil, os povos originários tinham uma relação diferente com os deuses dele. Eram mais plurais, assim como eles tinham uma relação muito diferente com a natureza. E é muito engraçado porque o Brasil às vezes coloca muito como estado laico. Ai, que orgulho de morar num país laico. Quando, na verdade, a nossa Constituição tem muito da base dela no cristianismo. Então, por exemplo, até pouco tempo atrás, o que era considerado casamento?
era entre um homem e uma mulher, na frente de um padre bonitinho, ou, né, de um juiz de paz, mas sempre isso, um homem e uma mulher. Não faz muito tempo que a gente conseguiu finalmente que as outras relações fossem reconhecidas. Então a gente sai dessa heteronormatividade. Então hoje a gente já tem as outras formas de casamento, só que ainda sempre nessa relação dual, sempre um com o outro. Tanto que na nossa imaginação a gente vai encontrar o quê? A tampa da nossa panela, a metade do nosso limão, sempre um e outro. O que a gente chama de monogamia. Então a monogamia, ela é essa relação entre duas pessoas. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente fala de monogamia, quando a gente fala nesse tipo de relacionamento, quando a gente está com o outro, a gente dá uma certa autorização do nosso corpo para o outro. No seguinte sentido, a partir de agora, já que eu estou casado com você, eu não posso mais desejar outras pessoas. Eu não posso mais sentir vontade de amar outras pessoas. Eu não posso mais sentir alguma coisa por outras pessoas. Então é como se a gente conseguisse conter dentro dessa relação tudo que a gente sente. A partir de agora, o meu corpo só vai fazer o que você me autorizar. E você só vai fazer com o seu corpo o que eu autorizar. É por aí que passa a monogamia. É como se a gente conseguisse conter todos os nossos sentimentos dentro de um papel assinado, ou de um sim, ou de uma definição, de um acordo que a gente faz ali com o outro. Mas existem outras formas de relação, e entre elas a não monogamia, que seria eu estou com você, mas eu tenho uma liberdade sobre o meu corpo. E a gente tem que tomar muito cuidado para a gente acabar não usando palavras e termos que são associados pela monogamia para essas outras relações. Por exemplo, a traição, ela só existe porque existe a monogamia, porque existe um acordo de que o seu corpo é única e exclusivamente de usufruto do outro. Não pode mais ser usado para mais nada. Nem você pode usar o seu corpo do jeito que você quer. Então, quando você fura isso se chama traição. Então, a não monogamia, ela vem nesse lugar de, olha, eu até tô com você, mas não esquece que o meu corpo é meu. Parece uma bobagem a gente discutir isso, mas eu acho que isso tem outros direcionamentos, outras raízes que a Geni traz muito aqui no livro e que vale a pena a gente lançar um olhar sobre. Primeiro, o seguinte, a gente durante muitos anos acabou não percebendo que a mulher era meio forçada a ter relação dentro do casamento. Afinal de contas, ela era do marido dela. Então ela não podia se negar. Ou se ela se negava, ela ficava com uma culpa muito grande. E é engraçado isso, que há algum tempo atrás, assim, muito tempo atrás, na verdade, eu estava numa despedida de solteiro de uma amiga. E aí, entre os assuntos que estavam ali, ela escutou de várias amigas já casadas técnicas de como fazer para poder enrolar o marido quando ela não quisesse transar. E aí rolava umas coisas tipo assim, lava o cabelo à noite, fala, não posso dormir enquanto não secar, e enrola, porque aí ele acaba dormindo. Eram umas coisas, e eu ficava olhando e falava, mas não é só falar, não quero? Porque passa por isso, por essa questão da monogamia. Porque o seu corpo já não é seu. Seu corpo é do outro. E nessa jogada do seu corpo ser do outro, gente, a mulher é sempre mais subjugada do que o homem. Sempre. Sempre quem vai ceder é ela. Isso a gente não precisa achar que é o contrário, porque não é. Então, a mulher era colocada sempre nesse lugar. Outro ponto que chama muita atenção é esse número alto que a gente vê cada vez maior de feminicídio. Por quê? A mulher é minha posse, é minha propriedade, ela é minha. Ela não tem o direito de querer outra pessoa. Ela não tem o direito de desejar outra pessoa.
Mesmo que ela tenha separado de mim, ela é minha. Ela foi minha algum dia. Eu ainda tenho esse sentimento de posse por ela. Isso é um perigo. E isso é muito perigoso. Inclusive, a gente fez um vídeo não tem muito tempo aqui sobre a questão do feminicídio. É um dado assustador no Brasil. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala da monogamia, porque às vezes as pessoas levam para um lado de que, vai falar de relação não monogâmica, já quer falar sobre traição e ficar aí na orgia e fazer várias loucuras. Não. A questão não está aí. A questão está no antes. A questão está na autorização que a gente dá para o outro para ter força e comando e poder sobre o nosso próprio corpo. Em que momento que isso acontece? Quando que a gente faz isso? E às vezes a gente faz sem nem perceber. A gente faz porque é cultural. A gente faz porque a gente foi acostumado a fazer. Quer ver uma outra coisa da não monogamia que eu acho muito interessante, assim, mas na verdade da monogamia e que a gente tem que trazer para esse olhar da não monogamia, que é a relação de família. Então, no Brasil, hoje em dia, é considerado família quem está casado, as duas pessoas. Então, a gente conseguiu, né? Avançamos muito, então já não é mais só homem e mulher. Mas para tudo na lei, precisa ser o casal. Então, se você vai contratar um plano de saúde, você não pode colocar qualquer pessoa como seu dependente. Você precisa ter uma relação comprovada com aquela pessoa. Se você vai deixar um bem ou alguma coisa nesse sentido, ou a guarda do seu filho, você tem que ter uma relação com aquela pessoa. E aí, a gente entra num outro nível de que a gente não vai percebendo que isso de fazer da família, só esse casal, essa tradicional família, né? Dois e os filhos e tudo mais, isso prejudica até a nossa forma de criar os nossos filhos. Quantas vezes nós, mulheres, não chegamos e reclamamos que estamos sobrecarregadas com trabalho, casa, família e filhos? Mas às vezes o que a gente precisa é de uma família estendida. Por quê que a gente não pode morar com uma amiga? E isso não ser um relacionamento amoroso, afetivo, sexual? Por quê que isso não pode ser uma família? Por que um grupo de amigos morando juntos, que não tenham uma relação sexual um com o outro, não pode ser considerado uma família? Por que a sua melhor amiga não pode ser sua dependente no seu plano de saúde? Por que a gente, que é um Estado não laico, ainda está muito preso nessas concepções religiosas de família, de certo, de errado? A gente precisa começar a lançar o olhar para esse outro lado. Quando a gente escuta falar da não monogamia, e a gente já olha torto, muito com esse olhar de que já vai falar uma coisa que não é, já vai para baixaria, e isso é um preconceito. E o preconceito, muitas vezes, é a gente comprando o que uma outra pessoa falou ou outras pessoas determinaram que é errado, e a gente acaba se blindando e não dando oportunidade nem de conhecer, nem de chegar perto, nem de lançar um olhar sobre uma outra estrutura, sobre alguma coisa que a gente pode acabar percebendo que é melhor pra gente. Quando eu trouxe aqui no canal O Mito da Beleza, foi um livro que a gente pensou muito se ou não trazer. E aí a gente decidiu trazer o livro e eu fiz questão de terminar o vídeo assim como ela termina o livro, deixando claro que a intenção não é falar, olha, tá errado ser magra, tá errado se maquiar, tá errado fazer cirurgia plástica. Não é isso. É só um desejo de lançar um outro olhar. E aí eu trouxe esse livro, Descolonizando Afetos, faltando 15 dias para o casamento da outra Entre Pontes. E um casamento bem no estilo tradicional, assim, porque a gente não tem nada contra a questão do casamento. A gente não tem nada contra nenhuma relação. Mas o que a gente quer aqui no canal é dar uma oportunidade, é lançar um olhar, é questionar tudo que é possível ser questionado. É sair dessas normas, desse comum. Não é à toa que aqui tem uma professora de filosofia.
Porque o que a gente gosta na vida é desses questionamentos. E a gente aqui no canal procurou já questionar tudo: a tecnologia, cultura, estrutura familiar, conceito de família, conceito de amor e várias outras coisas. Porque a gente gosta muito de lembrar que as coisas não são, as coisas estão. Não brotou da terra, da natureza, da água, o casamento monogâmico entre o homem e a mulher. Isso foi uma criação histórica da humanidade. E tudo que é uma criação da humanidade pode e deve ser questionado. Pode e deve ser olhado. Mesmo que no final a gente fale, não, eu gosto realmente assim. Mas que a gente possa olhar e falar, eu gosto. Não, eu aprendi assim e a coisa vai continuar assim. Aqui não cabe muito a tal da síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. O intuito do Entre Pontes é a gente sempre trazer um questionamento, uma questão. Porque a literatura faz isso com a gente. A literatura joga a gente para esses outros lugares. Para que a vida da gente não seja só essa monotonia, só esse mais do mesmo. Então, por isso que a recomendação hoje é o Descolonizando Afetos. Um livro muito gostoso de ler. Inclusive, quando eu terminei de ler, eu mandei uma mensagem para a Geni e ela me respondeu de forma muito carinhosa. E foi um livro que eu gostei muito, eu tive um prazer muito grande de conhecer essas outras formas de se relacionar. E me conta aqui, já tinha ouvido falar sobre o Descolonizando Afetos? E não esquece de seguir o nosso canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar, voltar quinta-feira que vem, porque afinal, se você ainda não é apaixonado por literatura, é porque não encontrou o seu livro certo. E o Entre Pontes está aqui para te ajudar nesse caminho. Até lá!